Hoje nós vamos aproveitar o nosso último trabalho de desenvolvimento que a gente fez foi o app.js. Nós havíamos feito um mini counter, então deixa eu fechar aqui. A gente já feito um counter com um down e um up, então a gente pode incrementar, né, e decrementar esse contador. E hoje a gente vai fazer testes. Por quê? Por que a gente vai fazer testes? A gente não vai partir da ideia de criar uma super suite de testes, mas primeiro para você ter um conceito básico a respeito de testes. Então o que a gente vai fazer de primeiro? A gente vai testar alguns casos, por exemplo, se o counter ele começou com 0, se quando eu clico no handle counter up ele vai alterar para 1, e se quando eu clico no counter down ele volta para -1, que no caso o estado inicial dele é 0. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer primeiro organizando como que será o nosso teste. Se a gente vier aqui, na verdade, a gente vier no package.json, a gente vai ver que o React, a CLI, né, Create React App, ele vem com algumas ferramentas para a gente de teste, que é o Testing Library. Se você procurar no Google, tem lá testinglibrary.com. Testing Library é uma biblioteca, um framework que te ajuda a conseguir escrever melhor os seus testes. Então, você tem alguns exemplos aí com React, por exemplo, Code Sandbox Examples. Você tem alguns exemplos com React de como, ou com JavaScript, de como que você escreve teste, que é com React. E aí você pode fazer e desenvolver os seus testes. Eu vou mais no detalhe aqui, depois, por favor, leia a documentação. Não se atenha somente a vídeos são bons, mas leia a documentação. Eu vou fazer alguns casos de teste bem simples. E eu vou começar pelo seguinte: como que eu verifico, por exemplo, que o counter ele é 0? Eu preciso dizer aqui, na verdade, nesse elemento, que o meu counter vai ser 0. Então, como que eu faço isso, né? Eu escrevo aqui, data test ID, e digo que o nome para eu poder verificar o valor interno desse elemento vai ser counter. Então, lá no meu app test.js, eu apaguei praticamente tudo, só deixei o app e o render. Eu vou escrever para vocês de novo. Então, eu escrevo aqui test should return ou should be equal to 0 ou 0. Então eu crio aqui a minha função para começar o meu switch de teste. Aí o que eu faço, né? O test library tem uma funçãozinha chamada render. Então eu chamo render, onde eu passo para dentro do render o meu app. Na verdade não é fechando barra, eu só passo o app. O que ele vai fazer? Ele vai simular para a gente a renderização do app. Ou seja, ele vai fazer o que a gente faz aqui constantemente. Se a gente olhar aqui no Page Source, está até aberto aqui, mas eu vou te mostrar aqui no Inspect, na verdade. Quando a gente olha, o React, ele embeda, né? Ele cria toda a aplicação nossa dentro desse ID root. Se você olhar aqui no public e lá no index HTML, ele cria toda a nossa aplicação aqui nesse root, porque lá no nosso index.js a gente fala que vai criar todo o aplicativo nesse elemento root. Então o que acontece? Abaixo desse elemento root está toda a nossa aplicação, e aqui está o nosso data test ID. Nosso data test ID vai ser o ID, a referência que nós vamos usar para pegar esse valor que está lá. No caso aqui, o valor inicial ele é 0, porque é o valor quando se inicia, né? Então, vamos lá. Const counter igual a screen.get. Perdão. A gente vai precisar de uma outra function chamada screen. O que essa screen faz? Ela
verifica dentro do render do nosso aplicativo se existem, através, né, de outras funções, se existem determinados IDs existentes dentro do app.js. Vou deixar isso de forma mais clara. Ó. Eu coloco aqui, ó, get test by ID, ou seja, eu vou pegar o que a função fala. Pegue através do test ID, ou seja, através desse test ID, um determinado nome. E o nome que a gente usou aqui vai ser counter, igual o counter que tem lá no nosso app.js. Então, o counter do nosso app.js, quando a gente vai fazer o teste, a gente fala assim, ó, eu expected que o counter seja, no caso aqui, to have the text content, tenha o texto lá dentro do content dele como 0, ou seja, o valor intrínseco aqui dentro do nosso counter tem que ser 0. E aí quando a gente vai observar, né, a gente roda o yarn test, a gente vê que o valor, né, ele vai rodar e esperamos que o teste seja 0. Beleza, passou. Então é isso que a gente espera. A gente espera que quando eu pego o teste ID com o nome counter, o valor desse counter seja 0. Então é isso que eu tenho que esperar. Agora a gente vai fazer mais outro teste. E agora a gente vai utilizar as nossas funções ali, né? A gente vai agora fazer um teste simulando um clique. Como que eu faço isso? Vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, Fire Event. O Fire Event é disparar um evento. Então, a gente vai disparar eventos para que eles sejam feitos. E aqui, eu quero o evento tee-up. Então, lá no meu button aqui, eu vou falar o seguinte. O data test ID, ele agora vai ter um handle -up. Esse handle-up, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer com que a gente pegue esse data test ID e pegue essa ação aqui, ó, de onClick. Então, quando eu voltar lá para o meu código, eu vou fazer assim, para a minha parte de teste, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o render continua o mesmo. O nosso counter, ele não vai continuar aqui, porque a gente precisa verificar se o valor mudou. E a gente vai só adicionar entre o counter e o expect a seguinte ação. Vou pegar o const e vou falar assim, ó, click up. Vou dar o nome de click up igual a screen.get by test ID. E aí, o que eu falo, né? Eu vou falar que eu quero o handle up. E o handle up, a gente vai fazer o seguinte, só pegar o elemento do handle up, vai me trazer necessariamente um texto, alguma coisa, alguma informação dele. Mas o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero a propriedade desse handle up. É a mesma propriedade que a gente tem aqui, a gente tem um onClick. Só que como que eu aciono essa propriedade? Eu uso o Fire Event. Fire Event, quando você clica nele, quando você dá o ponto, você vê que ele tem várias outras funções de ação. E aqui eu quero um clique. Então eu vou dizer que o Fire Event vai ser de click up, então de clicar para cima. E o nosso valor aqui, ele tem que ser 1, porque quando eu clico para cima, o valor dele ele muda. O counter ele agora de 0 passa para 1. Então agora ele tem que ter 1 esse counter. E ele tem 1. Então é isso. Consegui testar que o meu counter ele tem 1. E agora a gente vai fazer a mesma coisa, mas pro down. Então, handle counter down. Então, eu vou fazer o data test ID igual a handle down. E eu vou fazer a mesma coisa lá. Eu vou, inclusive, vou até copiar o mesmo teste, porque não muda muita coisa. O nosso expect aqui, ele vai simplesmente mudar para -1, porque o valor inicial dele é 0. E o nosso handle vai ser um down. Então, aqui no ClickUp também, ele vai ser um down, ClickUp down. E o valor aqui que é esperado é -1. Então, quando eu clicar no handle down,
eu aciono o evento de clique e o meu counter tem que ser -1. Então é isso. Esse é um teste muito simples. É só para a gente verificar se nossa aplicação ela realmente está funcionando de acordo com aquilo que é esperado dela. Não tem muitas coisas. É claro que você pode incrementar esses testes colocando mais formas de fazer, de colocar, de executar, sabe, de testar outros caminhos. A gente testou basicamente os caminhos felizes, né? Mas há outras formas da gente testar tudo isso. Enfim, eu espero que você tenha esse primeiro exemplo. Esse é um exemplo bem simples, mas tem coisas muito importantes que a gente utiliza no dia a dia, que são verificação dos elementos, eventos de clique e verificação se houve essa session, né? Se houve realmente o que era esperado pela nossa aplicação. Tá bom? A gente fica aqui por hoje. Na próxima a gente continua. Grande abraço e até mais.